aventureiras e aventureiros desse mundo afora. Eu sou Carol Simone e hoje eu vou trazer a trajetória da Jaine, que foi au pair e depois trabalhou em 2 navios de cruzeiro, a Costa e a Disney Cruise Line. Pois é, eu não sabia que a Disney tem navio, e ela também não, mas tem. Ela jurava que não iria mais trabalhar em algo que pagasse menos que o au pair. Mas lá estava ela, ganhando $800 por mês, trabalhando na Costa, que é uma empresa italiana, e ela diz que é uma das que paga menos. Então ela decidiu, ou eu vou mudar de companhia e ir para uma mais organizada, que pague mais, ou eu vou largar essa vida de tripulante. E foi aí que um dia, quando o navio em que ela estava parou em um porto da Europa, ela desceu para almoçar e viu um dos navios da Disney parado lá também e decidiu aplicar. Eu tô muito animada em trazer essa história, porque trabalhar em navio foi um sonho meu bem antes de ser au pair. Mas como eu não tinha o inglês, eu deixei esse desejo de lado por um tempo, e quando eu estava pesquisando sobre intercâmbios, eu lembrei desse sonho antigo e incluí na minha lista de opções. Mas eu ainda me sentia insegura com o inglês e eu achei informações muito confusas na internet sobre o processo seletivo. Eu decidi então pelo programa de au pair e quando eu já estava no processo, eu conheci um cara e saí num date aleatório e ele tinha trabalhado em navio algumas vezes como músico. E ele me explicou melhor como funcionava, tem os treinamentos que você tem que fazer para aplicar para esse trabalho. Eu cheguei a procurar de novo sobre e eu vi uns valores meio caros para esses treinamentos. Como eu já estava no processo para ser au pair, pensei que isso podia ser uma opção para o pós, que é uma dúvida constante durante o intercâmbio. O que eu vou fazer depois? Eu vejo muitas au pairs com essa dúvida também. Algumas pessoas já têm planos bem definidos, mas pode ser que eles mudem no meio do caminho. E outras pessoas estão bem perdidas, sem fazer ideia do que vai ser e se acham pelo caminho. Entre tantas histórias e experiências, eu quero trazer essas trajetórias aqui como inspiração e opção pós-au pair. E também para quem não é au pair, mas quer ter essa experiência diferente, conhecer pessoas, fazer contatos, treinar o inglês e ganhar em dólar, né? Que é a melhor parte. Quero lembrar que nesse podcast não cabem julgamentos. Não aceitamos nenhum comentário ofensivo. A Jaine nasceu em Indaiatuba, interior de São Paulo, e se lembra que a vontade de fazer um intercâmbio e ter a experiência de morar fora começou já na adolescência, mas ela sempre teve dificuldade com o inglês. Quando ela estava no ensino médio, ficou sabendo de um programa de intercâmbio chamado Jovens Embaixadores, que foi criado em 2002 pela Embaixada Americana no Brasil para beneficiar jovens de escola pública. Eles levam os estudantes com tudo pago para os Estados Unidos pelo período de 3 semanas. E para se aplicar para a vaga, o jovem precisa ter excelência acadêmica e, claro, conhecimento de inglês. É um intercâmbio bem cultural, em que os jovens visitam a capital do país, Washington, D.C., seus principais monumentos, visitam escolas e projetos sociais e, adivinhem só, são hospedados por uma família americana nesse tempo, uma host family. Pesquisando sobre esse tipo de intercâmbio, eu achei o relato da Bruna Amaral no site partiuintercambio.org. Ela foi participante da primeira edição do programa, lá em 2002. Ela relata que, em uma visita a uma escola americana, ela fez um amigo para a vida toda. E que esse grupo de jovens estudantes, ainda no ensino médio, tiveram 2 semanas de aula em uma universidade americana. Ela diz que eles se sentiam em um filme da sessão da tarde. E diz também que esse intercâmbio mudou a vida dela. As inscrições para 2021, infelizmente, já terminaram, dia 7 de março. Mas se você ainda tem mais um ano de ensino médio ou conhece alguém que gostaria de ter essa oportunidade, fique atento às datas de inscrição para o ano que vem. Voltando à trajetória da Jaine, ela ficou super animada para se inscrever nesse programa de intercâmbio. Ela já tinha feito trabalho voluntário, era uma boa aluna,
e achava que tinha um inglês ok para passar. Ela se inscreveu e passou na primeira fase, que era entrega de documentos, histórico escolar, e ela ficou super feliz e achou que se ela se encaixava nos requisitos da primeira fase, com certeza ela já estava dentro. Na segunda fase, que tinha uma prova escrita em inglês, ela diz que ela ia lendo a prova e não conseguia nem entender as questões. E é claro, a nota foi um desastre. Então foi muito frustrante, mas ao mesmo tempo, isso gerou uma força interior e ela pensou: bom, não vou mais desperdiçar oportunidade por causa disso. Agora eu vou me dedicar a realmente aprender inglês. Esse era o último ano dela no ensino médio, então ela não poderia se aplicar no ano seguinte para esse intercâmbio. E nas pesquisas por outras opções, ela achou o intercâmbio de au pair. A Jaine terminou o ensino médio e estudou para trabalhar na área de RH. Nessa fase, ela estava estagiando em uma empresa e pensava que quando o contrato dela acabasse, ela ia fazer um ano de intercâmbio para desenvolver o inglês, viajar e conhecer outra cultura, e depois voltar para o Brasil, arrumar um emprego, seguir a carreira, casar e ter filhos. Um planejamento já bem definido do que ela queria como modelo de vida. Quase no fim do contrato, essa empresa mostrou interesse em efetivá-la, queriam contratar mesmo como funcionária. E ela não quis. Ela queria muito fazer o intercâmbio antes de seguir com a vida profissional e pensava que se aceitasse ficar e depois saísse em alguns meses para fazer o intercâmbio seria ruim para o currículo. Ela fechou então com uma agência para ser au pair nos Estados Unidos. Ela se lembra que a cotação estava bem baixa e ela pagou barato. Mas ela teve bastante dificuldade para preencher o application, que é um documento com várias informações e perguntas que tem que ser preenchido em inglês. Normalmente, no processo para os Estados Unidos, tem que ser feito um vídeo também em inglês. E ela ainda usava muito o Google Tradutor, então demorou um tempo para preencher tudo. Nesse meio tempo, o estágio acabou. Ela não tinha falado ainda com nenhuma possível família para fechar o intercâmbio, ela ainda estava no começo do processo e agora estava sem emprego, o que significa sem dinheiro. E se ela fechasse um match, ela não ia ter dinheiro nem para comprar mala. Então ela pensou que achar um emprego e se planejar direitinho seria o melhor a fazer. Ela trancou a inscrição na agência e conseguiu um emprego até bem rápido. Planejou que ficaria por um ano nessa empresa para dar tempo de juntar dinheiro e decidir se queria ou não fazer o intercâmbio. No final desse ano, ela voltou na agência e falou que agora sim ela queria dar continuidade para ser au pair. Na época, a agência estava trocando o sistema e tinham perdido todos os documentos dela e o vídeo, e ela teve que fazer tudo de novo. Ela tinha bastante experiência com crianças, mas o inglês ainda era bem básico. Então ela ficou uns 6 meses online, sem nenhuma família se interessar no perfil dela. Eu sei bem como é isso. Quando eu fiquei online pela agência para vir para a Holanda, essa agência tinha uma cláusula de exclusividade, que eles retiraram até o ano passado por conta do Covid. Mas quando a candidata ficasse online, ou seja, com o perfil disponível para as famílias entrarem em contato, tinha que ficar 3 meses exclusivos com essa agência, sem procurar uma host family por outros meios. E nesses 3 meses eu tive só uma família interessada no meu perfil. E já foi lá para o final, quase no fim dos 3 meses. Essa família entrou em contato e era uma família toda errada. Mas enfim, história para outro episódio. Eu consigo imaginar como era frustrante e desesperador ficar 6 meses sem contato com nenhuma possível família. A Jaine pensou então que talvez fosse melhor se inscrever em uma outra agência ao mesmo tempo, para ter mais chances. E, dito e feito, nessa outra agência, ela achou uma família e fechou o match. Ela embarcou para Seattle em fevereiro de 2017. Ela foi para cuidar de 3 crianças e, posteriormente, ela ajudava também com o cachorrinho, que, apesar de terrível, bagunceiro, arrastava ela na rua quando ia passear.
Ela ficou apegada porque cuidou dele desde pequenininho quando chegou na casa. No geral, a família era tranquila, ela tinha um bom schedule e ela era do tipo que não socializa muito. Dava o horário dela, ela subia para o quarto ou saía para fazer as coisas dela. Então ela nem esperava muito deles, não tinha tantas expectativas. E ela achou super fofo que a Rosemom, notando que ela estava lendo livros pelo celular, deu para ela de presente de aniversário um Kindle, que é um leitor de livros digital. Mas como nem tudo é perfeito, nesse mesmo dia do aniversário dela, os pais já tinham um evento à noite e ela acabou ficando com as crianças até tarde e não pôde sair para comemorar. Ela achou bem interessante a experiência de passar o Natal com eles, porque eles eram judeus. Aliás, ela disse que eles eram meio judeus. Então tinha um canto da sala com uma árvore de Natal e no outro canto as velas representando o Festival das Luzes, ou Hanukkah. É um assunto muito complexo para explicar aqui, mas ela diz que a família toda se reuniu e ela pôde conhecer um pouco sobre a cultura de uma outra religião, que foi muito interessante. E teve também, claro, a troca de presentes bem genéricos, meia, pantufa, caneca, assim como em todo o Natal com família grande reunida. Claro que tiveram as dificuldades do dia a dia. Morar com seus chefes não é fácil, eu sempre repito isso aqui. E eles podem facilmente confundir que se você tá ali, você tá à disposição 24 horas. Mas no geral, a Jaine teve um bom ano e ela disse que eles são pessoas boas, ela soube lidar com os incômodos da rotina. Teve também alguns perrengues, por exemplo, uma vez que ela foi viajar com a família toda de carro para um lugar muito, muito longe. Mas eu vou deixar essa história para o episódio que vem aí sobre perrengues de viagens. Quando o ano de au pair foi acabando, a família tinha interesse que ela estendesse com eles, mas ela achava que o ciclo ali já tinha encerrado. Ela cumpriu a meta, que era desenvolver o inglês e conhecer os Estados Unidos, e ela já estava cansada também de cuidar de criança. O plano dela era realmente ter essa experiência de morar fora e voltar para o Brasil para seguir os objetivos dela. Então ela voltou para o Brasil e em 2 semanas ela já estava empregada. Conseguiu um trabalho na área de RH e ganhava razoavelmente bem. Mas depois de um tempo, ela foi se sentindo desanimada, porque trabalhava e não conseguia fazer o que queria. E eu consigo entender. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas pelo que eu vejo, as au pairs que vão para lá conseguem comprar muita coisa, principalmente eletrônicos, fazer algumas viagens e às vezes até guardar um dinheiro ainda. Claro que tudo isso sem pagar contas de casa, mas mesmo assim o poder de compra é bem diferente. Eu vou falar da Holanda porque é onde eu tenho experiência. Vou fazer uma comparação de quantidade de horas que você precisa trabalhar para comprar um produto, tendo como base o salário mínimo do lugar. Então, no Brasil, o salário mínimo é R$ 1.100, trabalhando 44 horas semanais. E eu vou usar aqui o exemplo de uma calça jeans, porque vocês sabem, né? Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$ 300. Desculpa, não podia perder o meme. Mas vamos lá. Uma calça jeans na Zara pode custar R$ 240. Então, fazendo essa conta, você teria que trabalhar em torno de 38 horas para ganhar esse dinheiro e fazer essa compra. Aqui na Holanda, o salário mínimo é 1.635 euros, trabalhando 40 horas semanais. E uma calça na Zara custa 30 euros. Então, você teria que trabalhar em torno de 3 horas para comprar essa mesma calça. É uma diferença absurda e isso que estava desanimando a Jaine. O dinheiro não rendia. Nessa época, ela participava de grupos de dança de salão e até já dava aula também. Era uma coisa que ela adorava fazer. Ela conheceu um rapaz nesse grupo que já tinha trabalhado em cruzeiro como professor de dança. E ele falou para ela que ela tinha o perfil para se inscrever. Ela já tinha experiência morando fora, falava inglês e no navio ela ganharia em dólar, que valia na época quase 4 vezes mais que o real. Nessa função de professor de dança no navio,
Geralmente é um casal que trabalha junto, mas não necessariamente eles se conhecem. Na verdade, quase nunca eles se conhecem ou se inscrevem juntos. Você chega lá e é apresentado ao seu parceiro de trabalho, muitas vezes de outra nacionalidade. Ele já tinha tido problema com uma parceira de dança anteriormente, porque o santo deles não bateu e aí o trabalho não rende, né? Imagina trabalhar 10 horas por dia, às vezes vários dias seguidos em alto mar, vendo a cara e convivendo com aquela pessoa todo dia. Então ele teve a brilhante ideia de convidar a Jaine para se inscreverem juntos. Ele achava que seria perfeito, eles já se conheciam, se davam super bem, então eles deveriam se inscrever como parceiros para essa função. Mas ela falou que não. Ela pensava: eu acabei de voltar, tô nessa empresa trabalhando, quero consolidar minha carreira aqui, formar família e seguir minha vida. Não vou entrar em aventura de trabalhar em navio de cruzeiro que eu nem sei como é." Bateu um medo do desconhecido, que é normal, principalmente quando a gente já tem planos bem definidos na ideia, como ela já tinha. E aí, abrir mão dos sonhos confortáveis para uma aventura desconhecida? Não, não. E mesmo ele insistindo nisso, dizendo que ela tinha o perfil e que com certeza passaria na inscrição, ela continuou dizendo que não iria. Ele cansou de insistir e entrou no processo seletivo para essa vaga sozinho. Depois de alguns meses com essa ideia martelando na cabeça, ela tomou uma decisão. Ela já estava bem mais estressada e desanimada na empresa onde trabalhava e pensou: quer saber? Vou para o navio. É engraçado pensar que algumas vezes na nossa vida temos que decidir por algo que parece um lugar muito confortável ou outro que parece muito incerto e arriscado. Mas a verdade é que, às vezes, esse lugar confortável que achamos que estamos é, na verdade, uma zona de estagnação. Não está confortável, é só uma mesmice e parece que não estamos progredindo. Muitas vezes, o arriscado, o novo, é o desafio que precisamos para aprender, crescer e evoluir como ser humano. Nossa, que profunda, né? Mas seguindo a história, a Jaine decidiu que ia encarar essa aventura. Mas já era um pouco tarde para ir junto com esse amigo como parceira. Ele já tinha entrado no processo seletivo, já tinha passado e estava na espera para ser chamado quando aconteceu um babado lá em um navio que um professor de dança foi pego com uma passageira. E pelas regras, a tripulação não pode se relacionar com passageiros. Então, deu um problemão e esse tripulante foi convidado a se retirar. E eles precisavam então de um professor às pressas, e como esse amigo da Jaine estava inscrito sozinho lá no sistema, ele foi chamado. Mas mesmo assim, ela já estava decidida e seguiu o processo seletivo para a Costa, que é uma companhia de navegação italiana, e passou. Uma coisa que vale a pena explicar aqui é o processo para trabalhar no navio. A Jaine diz que acha bem parecido com o processo de au pair. Você entrega a documentação, se aplica para a vaga que você quer, no caso dela foi para professora de dança de salão. Você tem que fazer um ou mais cursos, dependendo da companhia, e quando você é aprovado naquela empresa e função, ainda tem que aguardar um tempo até a empresa te ligar quando surgir uma vaga em algum navio, como se fosse a espera do match do processo de au pair. Tem que fazer um curso de sobrevivência no mar, parecido com o de comissária, e por coincidência e sorte, nesse dia do curso, ela conheceu o rapaz que viria a ser o parceiro dela de trabalho no navio. A Jaine diz que tem pavor de água, não gosta e não sabe nadar, então imaginem como foi esse curso. Claro que tinha uma parte prática e ela sabia disso. E aí, um dia do curso, eles avisaram: olha, amanhã não percam a van que vai passar tal hora para ir para Santos. E aí ela pensou: ué, ir para Santos para quê? Tem piscina aqui em São Paulo. Mas, claro que a parte prática ia ser no mar. Não foi um dia muito agradável para ela, mas mesmo congelando nas águas de Santos, ela conseguiu completar essa fase.
Algum tempo depois, ela recebeu a ligação dessa companhia dizendo que tinham uma vaga que ela poderia se encaixar, mas que não era para professora de dança, e sim para animadora, para trabalhar na área de entretenimento do navio. Ela precisaria embarcar na semana seguinte, dia 23 de dezembro, logo antes do Natal, então precisava decidir ali naquela ligação se queria ou não aquela vaga. Ela falou que estava procurando mesmo pela função de professora de dança e eles falaram para ela: olha, essa vaga que a gente tem se encaixa bem para você e depois a gente troca você de função quando você já estiver no navio e surgir a vaga de professora, pode ser? E ela pensou: bom, eu já estou aqui há um mês sem emprego mesmo, melhor pegar essa oportunidade, ir para lá nessa vaga e depois trocar de função. Pelo menos eu vou estar trabalhando e ganhando dinheiro. A Jaine diz que de dança ela entende, mas para essa função de animadora ela não tinha a menor noção do que faria. Foi muito no susto e ela não teve nem tempo de estudar, porque embarcaria já na semana seguinte. O rapaz que ela tinha conhecido lá no curso de sobrevivência também foi chamado e também embarcou como animador. Ela voou do Brasil para Singapura em dezembro de 2018 para começar essa aventura. E hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados que a parte 2 desse episódio sai na semana que vem. Me sigam aqui no Spotify para mais episódios toda semana e também no Instagram, @casosdeaupair. Espero vocês no próximo episódio com a trajetória e aventuras da Jaine em alto mar.